E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como é que serão as próximas 5 rodadas do Vasco no Campeonato Brasileiro, quais são os próximos 5 adversários do Vasco e quais são os jogos que eu acredito que o Vasco tenha condições de vencer nessas próximas 5 partidas. Lembrando para vocês que já no início do vídeo eu vou fazer uma análise sem clubismo nas últimas análises que eu fiz simulando ali os próximos 5 jogos do Vasco. Eu tenho acertado bastante, tomara que eu continue acertando, beleza? Esse tipo de vídeo é bacana, que vocês podem ter uma opinião minha, também podem ter a opinião de vocês e a gente vê se a gente está chegando a um consenso ali interessante. É claro que ninguém é mãe de nada, ninguém que vai acertar o futuro certinho. É óbvio que eu vou errar em alguns jogos, vou acertar em outros, não tem como eu saber realmente o que vai acontecer. Até porque o futebol é um esporte totalmente imprevisível. Talvez um jogo que eu falo que o Vasco vai perder, o Vasco ganha. No jogo que eu falo que o Vasco vai ganhar, o Vasco perde. Isso acontece, cara, do futebol. Ninguém tem um palpite certeiro sempre. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Pega o nosso vídeo sempre, compartilha nos grupos de Vasco, para poder sempre ter mais pessoas conhecendo aqui o nosso canal, sempre ter mais pessoas conhecendo o nosso trabalho. Isso é muito importante, beleza? Bora pro vídeo, campeão. Estamos na 26ª rodada do nosso tão querido Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Vasco retornou para a zona de rebaixamento, é o 17º colocado. Só que assim, cara, se a gente pegar para analisar, pode ser que o Vasco saia dessa zona de rebaixamento já nessa 26ª rodada. O Goiás vai pegar o Bahia, confronto direto para as duas equipes, então um ali dos dois vai perder pontos. O melhor resultado para o Vasco nesse cenário ali de Goiás e Bahia seria um empate entre as duas equipes, cada um vai ganhar um ponto. E eu acredito que o Vasco tenha totais condições de vencer esse jogo dentro de casa contra o São Paulo. O Vasco tem ali o desfalque do Medel e tudo mais, só que o Vasco não pode se deixar abalar pelo último resultado contra o Santos. Eu digo mais que foi um jogo atípico. O Vasco tem que se apegar ao que vinha fazendo nas últimas rodadas. Os pontos positivos que o Vasco vinha tendo, tem que trabalhar neles para melhorar e consertar os pontos negativos que tiveram nessa derrota contra o Santos. Mas o Vasco é um time que melhorou bastante e hoje dá ali ao seu torcedor a esperança assim de vencer esse jogo contra o São Paulo. O São Paulo tem um time muito bom, vai ser um jogo assim, eu acredito, bem aberto, as duas equipes tentando gol a todo momento. E vai ser um confronto difícil pra caramba, muito difícil. Mas eu coloco aqui que o Vasco vai vencer esse jogo, um 2-1 pra cima do São Paulo. Eu acredito que o Vasco consiga vencer. Pode ser que perca, porque é um jogo equilibrado. E aí, cara, o outro adversário aqui do Vasco, que é o Santos, se vocês repararem, rapaziada, o Santos vai pegar o Palmeiras fora de casa. Então provavelmente também acho que o Palmeiras vai vencer o Santos. Então é uma rodada que se desenha positiva para o Vasco. Não que o jogo do Vasco seja fácil, mas os adversários do Vasco também tem jogos muito complicados. O próprio Corinthians, que também está na briga contra o rebaixamento, cara, tem um jogo muito difícil contra o Flamengo. A gente sabe que o Corinthians, nesses últimos anos, virou um freguesaço do Flamengo. Então os times lá de baixo, cara, vão ter muita dificuldade nessa rodada. E aí o próximo jogo do Vasco é contra o Fortaleza dentro de casa. Porra, o que também é um jogo muito difícil. Muito difícil. Mas o Vasco jogando em São Januário, vindo de vitória contra o São Paulo, dá aquele ânimo a mais. E o Vasco, sei lá, ganha do Fortaleza um 3-2. Eu acho que o que vai ser essencial pro Vasco não ser rebaixado nessa temporada vai ser agora vencer os jogos dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Transformar São Januário na Fortaleza que sempre foi. Como foi na última Série B passada. O Vasco subiu, cara, porque ganhava muitos jogos em casa. Então o Vasco tem que conseguir fazer novamente São Januário ser sua Fortaleza. E aí os times também que estão lá embaixo brigando, cara. Bahia tem um jogo difícil contra o Internacional. O Santos tem um jogo muito difícil contra o Bragantino. Quem é o outro lá que tá brigando também lá embaixo? O Corinthians tem um jogo muito difícil contra o Fluminense. Então os times lá de baixo também vão ter confrontos difíceis. Se nessas duas rodadas contra São Paulo e Fortaleza, o Vasco aproveitar o fato de estar jogando dentro de casa, irmão, e vencer esses jogos, o Vasco dá uma afastada ali legal em relação aos seus adversários. E aí a gente vai ter um Vasco e Flamengo, cara, clássico. Primeiro turno, o Flamengo meteu 4-1 no Vasco. Porra, um jogo assim que tá... Falo pra vocês, eu quero uma revanche contra o Flamengo. Eu quero ganhar do Flamengo no segundo turno.
Eu preciso ganhar do Flamengo nesse segundo turno, mas é um jogo muito difícil. Independente do Flamengo não viver o seu melhor momento, é um time muito qualificado tecnicamente e que pode vencer o jogo com decisão de um lance individual de um jogador, com a tabela. Então o Flamengo é um time ainda que é muito difícil de ser batido, independente de não ver o seu melhor momento. E a gente nem sabe como é que já vai estar o Flamengo na 28ª rodada. Muita coisa pode ter mudado. Pode ser que o Vasco venha de 2 vitórias consecutivas, o Flamengo também venha de 2 vitórias consecutivas, e aí pega aí um jogo, ser um jogaço. Mas eu chuto que pra esse jogo aqui, cara, eu vou colocar um empate em 2-2, jogão, os dois times jogando bem. Eu quero a vitória do Vasco como torcedor, só que, porra, se eu colocar aqui que o Vasco vai ganhar os próximos 5 jogos pra vocês, eu vou estar mentindo pra mim mesmo e pra vocês, porque é difícil, cara. Até eu colocar aqui um empate pro Vasco já não é um resultado, já é um resultado que muita gente vai questionar, mas eu acredito sim que o Vasco consegue no mínimo aí um empate contra o Flamengo. E aí, novamente, volto a falar pra vocês, os adversários do Vasco lá de baixo, a turma lá de baixo, cara, o Santos tem um jogo dificílimo contra o Internacional, o Bahia vai ter um jogo muito difícil contra o Fortaleza, o Corinthians vai ter um jogo ali mais fácil contra o América Mineiro, sim, nessa rodada, né, cara? Mas, porra, todos os adversários do Vasco, inclusive o Goiás, vai ter um confronto ali praticamente direto contra o Cuiabá, então todo jogo aqui até o fim do Campeonato Brasileiro vai ser jogo difícil pra qualquer equipe, não tem mais jogo fácil. Na 29ª rodada, Vasco Internacional dentro de casa. Então o Vasco vai ter uma sequência, irmão, de 4 jogos no Rio de Janeiro. Essa é a sequência pro Vasco conseguir de fato, irmão, se desgarrar daquele bolo lá de baixo. O Vasco conseguir sair dali, irmão. Se o Vasco vencer 3 desses próximos 4 jogos que terá, independente de contra quem vai ser, se vai ganhar do Flamengo ou se vai ganhar dos outros, se vai perder pro outro lá, cara, é muito importante que o Vasco consiga resultados positivos jogando aqui no Rio de Janeiro, com apoio da sua torcida, até porque esse clássico contra o Flamengo vai ser meio a meio. Então, Vasco Internacional, vou botar aqui 1-0 pro Vasco. Jogo difícil pra caramba na 30ª rodada. Um Vasco versus Goiás fora de casa, eu vou colocar aqui um 1-1 nesse jogo. Goiás é difícil de ser batido, mesmo jogando ali fora de casa. E aí, se o Vasco daqui a 5 rodadas tiver com 37 pontos, porra, praticamente a gente tá livre dessa briga contra o rebaixamento. Não é impossível de acontecer, é difícil. Pode ser que o Vasco perca um desses jogos, o Vasco perder um desses jogos, vou colocar aqui pra você, o Vasco perder um desses jogos, fazendo a simulação, o Vasco vai com 36 pontos, o que já é bem legal. Você tá ali na 30ª rodada com 36 pontos ou com 37 pontos, tu já tá perto ali de chegar nos 42, 43, 44, que vai salvar você do rebaixamento. Beleza? Então esses são os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, todos jogos difíceis, todos jogos encardidos, mas se o Vasco fizer ali o trabalho bem feito, dá pra sair com uma sequência muito positiva. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, vocês concordam comigo, vocês discordam, se tu acha que o Vasco vai conseguir ou não esses resultados, comenta aí embaixo a sua opinião, faça também sua simulação aí no site do Globo Esporte, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!